Olá, meu nome é Mônica Araújo, faço parte da diretoria de alocação da Invest Smart e estou aqui com a Sara. A gente vai conversar sobre um assunto que foi tema em todos os lugares essa semana, né? O primeiro debate é entre a Câmara e o Trump, né? A eleição dos Estados Unidos está chegando e a gente vai entender um pouquinho qual é a plataforma de um, qual é a plataforma do outro e como é que isso acaba impactando ou pode impactar os mercados, né? E aí, Sara, o que você conta? Mônica, a última vez que a gente veio aqui, o cenário estava um pouco diferente, né? A última vez que a gente falou sobre eleições americanas, naquela época, o Biden ainda não tinha desistido, ou ele já tinha acabado de desistir, mas ainda não estava certo que seria a Kamala a pessoa a assumir o cargo que ele deixou, né, de candidato à presidência. E agora, de fato, ela já está na disputa, e esse foi o primeiro debate eleitoral dela, né, enquanto uma candidata. E o que muda para a gente, né, é muito importante para o mercado entender o que vai acontecer quando um dos dois for eleito. Então, o mercado olha muito, quando pensa em eleição dos Estados Unidos, quais são as propostas que eles têm, principalmente para alguns fatores da economia. E aí, quando a gente olha para o mundo como um todo, o que está sendo muito debatido, e era algo que não era tão debatido em economias avançadas até certo tempo, é a questão fiscal. E eles dois trazem questões fiscais muito interessantes, né? Muito diferentes. Isso porque, enquanto o Trump fala sobre uma renúncia fiscal um pouco maior para beneficiar as empresas norte-americanas, então é por isso que tem até o Trump Trade, né, que o mercado gosta de falar. Pode falar. A questão da renúncia fiscal seria o quê? Uma redução da parte de impostos, né? Isso, de impostos que são direcionados a empresas americanas. Parte corporativa. Justamente para fomentar a volta de grandes empresas a operarem nos Estados Unidos, né, que elas saíram dos Estados Unidos, principalmente buscando países em que tivessem um benefício fiscal um pouco maior. Então, muitas empresas fazem sedes em países em desenvolvimento, porque lá você tem uma isenção fiscal um pouco maior. E aí, uma das ideias do Trump é reduzir os impostos para essas empresas, também para pequenas empresas que são do território norte-americano mesmo. E isso, por um lado, é bom para as empresas, né, porque elas conseguem se desenvolver com um custo menor. Mas, por outro, quando a gente pensa em macroeconomia, na questão fiscal, os Estados Unidos já têm uma dívida muito elevada, principalmente depois dos gastos que foram realizados por conta da pandemia e depois da pandemia. E aí você estaria reduzindo a arrecadação. E nesse ponto, qual é a proposta da Câmara? Acho que é o inverso, né? É o inverso. Ela tem a proposta da Câmara para os impostos, seria voltar com impostos que foram retirados durante a época da pandemia. Então, o Trump, ele, além de não voltar com esses impostos, ele também estaria dando incentivos a mais. E a Câmara é diferente, ela fala que gostaria de aumentar os impostos para as empresas norte-americanas, voltando com isenções que foram dadas para que as empresas conseguissem se manter no momento da pandemia. E isso para o fiscal, né, teria um pouco mais de arrecadação, então seria um ponto positivo, mas ao mesmo tempo os democratas têm geralmente uma característica de gastar mais com a parte social, né? Com a parte social, que foi até o que o Biden fez, né, durante os seus mandatos, tanto gastando com a parte social quanto com investimento em infraestrutura local. Inclusive, no debate, eu acho que ela foi a única a apresentar algum tipo de proposta, e uma das propostas era exatamente ligada à parte social, né? De dar algum tipo de incentivo para algumas determinadas famílias e tudo. Então, fecha bem essa diferencial entre um e o outro com relação às propostas, né? E o que mais que a gente pode estar ressaltando, assim, e que o mercado acaba acompanhando de perto para ver se realmente isso pode se efetivar? Então, Mônica, uma outra questão que a gente pode olhar nesse sentido é a questão ambiental. A Câmara ela é mais voltada para trazer discussões em que a redução de gases de efeito estufa possam melhorar nos Estados Unidos. Então, foi algo que o Biden fez também, né? Ele aumentou muito o investimento em fontes de energia renováveis nos Estados Unidos. Foi um dos projetos para a parte de infraestrutura. E, diferente dela, né, eles são bem opostos, na verdade.
Diferente da Câmara, o Biden ele não tem projetos tão voltados para essa área, então isso pode impactar na parte de investimentos e ESG, por exemplo, nos Estados Unidos. Perfeito. E eu acho que são vários outros pontos, né, que tem de diferencial entre a proposta de um e a proposta de outro. Eu acho que uma outra questão também está muito ligada à parte geopolítica, né? A gente poderia ter um aumento de risco, né, com relação às questões geopolíticas com o Trump, né? E a Câmara seria basicamente manter o nível de negociações que a gente já vê hoje, né? Alguma coisa nesse sentido a mais? Acho que é isso, assim, o ideal que o Trump traz em relação à economia é de uma economia um pouco mais fechada, né, que é aquela política que a gente chama de protecionista. Isso impacta o mundo como um todo, porque os Estados Unidos é um dos principais parceiros de todo mundo, né? Então, alguns países são mais impactados, obviamente, por exemplo, a China, a Europa pode ser mais impactada também, o México, até o Brasil, né, por questões... se tiver um aumento, por exemplo, tarifário para importação de produtos, o Brasil pode ser impactado de alguma forma, mas acho que é basicamente isso na questão mais geopolítica. A China seria o foco assim, do Trump para tentar barrar vários avanços que ela já está tendo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, né? Eu acho que uma questão muito importante é a questão das eleições no Congresso também, né? Eu acho que independente se for um ou se for outro, se vai levar junto o Congresso, né, a Câmara e o Senado, é um ponto muito importante, né? Porque todas essas medidas, todas essas plataformas, se elas não forem aprovadas no Congresso, tem algumas que são de determinação direta do Executivo, e aí não precisaria aprovar, mas as mais polêmicas, as mais representativas para a economia americana como um todo, e até para esse impacto, né, que a Sara comentou com relação aos outros países, na questão tarifária e aumento de protecionismo, se for a questão do Trump, essas medidas necessariamente teriam que passar pelo Congresso. Então, se você tem, né, o Executivo com um partido e o Congresso com outro, isso pode limitar um pouco, né, a aprovação dessas medidas e gerar um pouco de equilíbrio, mesmo que seja para um lado e mesmo que seja para o outro, né? Se a gente tiver dois partidos, né, um no Executivo e outro no Congresso, essas questões todas podem ser minimizadas, né? Mas a gente só vai saber realmente em novembro. Né? É isso. A gente provavelmente ainda volta a conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que acaba impactando muitos mercados, acaba impactando a escolha dos ativos, né? Se você tem mais um favorável do que o outro nas pesquisas. Então, essa semana a gente já viu isso está acontecendo com o primeiro debate. A gente não sabe se vai ser o último, né? Porque a princípio teria a possibilidade de um segundo, mas ainda não está certo. Então a gente com certeza volta a falar sobre isso. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.